Bom dia, Isabela. Bom dia. Eu achei que eu era sozinha hoje nesse barco. Tava organizando meu computador, não tava querendo arrumar não tava querendo ligar. Ó, tá parecendo o meu aqui. O meu até ligou, só que o Zoom não entrava de jeito nenhum. Eu falei, mas que trem é esse? Não tava Eu querendo abrir criei. o link. O meu também não tava, não sei o que era, não. Aí eu tive que reiniciar o computador, aí abri o link. Não, eu arrumei o link umas 5 vezes aqui já. Não sei o que aconteceu hoje, não. Provavelmente, então, era problema com o Zoom, porque deu problema comigo, deu problema com você. Tive que reiniciar, porque ele não estava abrindo o link também, não. Eu criei o link e ele não estava abrindo o link. Falei, pronto mesmo. Mas vamos lá, tá? Então, tá bem no restinho da aula, mas dá para falar alguma coisa ainda. Aula de química agora. Só abrir a tabela periódica aqui, porque tá começar a aula de ligações sem tabela é não começar, né? Então vamos lá, Isabela. Nas últimas aulas, né? O que eu falei com vocês? Falei sobre ligações químicas. Eu falei que os átomos eles tendem a se ligar uns com os outros. A prova disso é que os compostos que tem no dia a dia aí é tudo um átomo ligado com o outro. Dei esse exemplo várias vezes. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, a água que a gente toma. Se a gente for olhar quase tudo aí, na verdade, se não tudo, é fruto de ligações químicas. E aí a gente tem três tipos de ligações, e eu falei sobre duas com vocês na última aula. Ligação iônica. O que é a ligação iônica? É a ligação de um metal, quem está de cá na tabela, com um ametal, quem está de lá. Ou seja, é a ligação de alguém que não tem força para puxar elétrons com alguém que tem muita força. Então, o metal tende a dar elétrons, porque ele é fraco, e o ametal tende a ganhar elétrons. Então, olhando para a tabela aqui, a ligação iônica acontece, então, entre a galera desse lado aqui da tabela com a galera do lado de lá da tabela. Ok, então, na ligação iônica acontece a transferência de elétrons, ou seja, um dá e o outro recebe. Já na ligação covalente, eu mostrei para vocês na última aula, a ligação covalente não, a ligação covalente acontece entre a metal e a metal, ou a metal e hidrogênio, ou ainda hidrogênio com ele mesmo. E aí, na aula passada, eu dei alguns exemplos para vocês aqui, ó, de ligação iônica e covalente. Então, eu dei vários compostos. Então, por exemplo, o CO2. Por que ele é covalente? Vamos mostrar aqui. O CO2 é covalente porque, olha aqui para vocês verem. Você vê, o carbono é um ametal. E o oxigênio também é um ametal. Então, a junção de ametal com ametal é covalente. Tá claro isso para você? Tá claro igual a luz do dia? Sim. Agora, olha o segundo exemplo lá. F2 é a junção de flúor com flúor. Olha lá para você ver lá o flúor. O flúor está bem aqui, onde eu estou passando o mouse aqui agora. É um ametal e um ametal, então é ligação covalente. Ó, vamos ver o outro exemplo lá. O HCl. HCl, o Cl está aqui, ó. Então, é a junção de ametal com hidrogênio. Se eu junto ametal com hidrogênio, também é ligação covalente. Então, ametal mais ametal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio é ligação covalente. Vamos ver mais exemplo lá, para ficar claro isso. NaI.
está falando que é iônica. Vamos ver por que é iônica. Gente, ó, Isabela, o Na está do lado de cá. Ele é um metal. Tá ele lá na ponta de lá. E o iodo está aqui, ó. Ele é um ametal. Quando eu junto um metal e um ametal, é iônico. Então, por isso é que esse composto Na é iônico. H2S. O S está bem aqui, ó. Então, a junção do S com o H é um ametal e o hidrogênio. Então, é covalente. Tá claro, de verdade, entende? Se você olhar um composto, você sabe se ele é iônico, você sabe se ele é covalente? Uhum. Iônico tem diferença de eletronegatividade. Tem um do lado e o outro lá do outro lado. Covalente é do mesmo lado. Mas aí, no caso, Ou pegar um aqui, se eu pegar um metal e um metal, eles vão ser iônicos, né? iônico, exceto o hidrogênio. O hidrogênio está do lado de lá. O hidrogênio, se você for olhar, está lá em cima. Só que ele não é bem um metal. Lembra que eu falei para vocês que ele não tem família? Ele é ele. Se você falar assim, de que família é o hidrogênio? Nenhum, ele é o hidrogênio, ele é sozinho no mundo. E aí, então, se você pegar qualquer metal aqui e juntar com um ametal, a ligação é iônica. Se você juntar um ametal com um ametal, ou ametal e hidrogênio, ou ainda hidrogênio e hidrogênio, aí vai ser covalente. Então, basicamente, essa é a ideia. Deu para entender? Deu. Então, eu mostrei nas últimas aulas também isso aqui para vocês. Ó. O que acontece na ligação iônica? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. O que acontece na ligação iônica, então, é a transferência de elétrons. Um dá e o outro recebe. Na ligação covalente, não. Na ligação covalente é o compartilhamento. Mas como que funciona esse compartilhamento? Vamos olhar aqui agora como que funciona esse compartilhamento. Olhando aqui esse primeiro caso aqui, O2. Esse composto aqui é o O2, é o ar que a gente respira. Ele se liga por ligação covalente. Por que é que se liga por ligação covalente? Porque são ali dois ametais. O oxigênio com ele mesmo é dois ametais ligados. Ok, como que funciona isso? O oxigênio, vou mostrar aqui para você onde ele está na tabela. Ele está bem aqui, ó. Ele é da família 6A na tabela. Se ele é da família 6A, a minha pergunta agora é para você. Se ele é da família 6A, quantos elétrons ele tem? Se ele é da família 6A, quantos elétrons ele tem? Na última camada. Pensa aí, ó. A 1A, quem está na 1A tem 1. Quem está na 2A tem 2, 3A tem 3 e na 6A? 6, velho. 6. É meio que óbvio, né? Então, quem está na 6A aqui tem 6 elétrons, ou seja, o oxigênio ele tem 6 elétrons. Para ele ficar estável, então, ele precisa chegar nos 8. Então, o que acontece? Ele tem 6 e precisa chegar nos 8. Ou seja, ele precisa ganhar quanto? Ele precisa se ligar como ali? Ele precisa ganhar quanto? Aí precisa ganhar 2. 2. Então, olha para você ver aqui, então, o que acontece na ligação covalente. Esse oxigênio aqui, ó, então, a ligação O2 é a junção de dois oxigênios. Então, tá aqui, ó, meus dois O aqui. Olha aqui para você ver. Esse oxigênio de cá tem 6 elétrons. Então, tá aqui os 6 elétrons dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse oxigênio de cá aqui também tem 6 elétrons. Essas bolinhas são os elétrons que eles têm. E aí, então, esse aqui também tem 6. 1, 2, 3, 4. E esses aqui do lado dele é dele também. E aí, então, o que eles fazem? Eles compartilham esse par de elétron do meio aqui, ó. Se a gente for contar, esses 4 eletrãozinhos que tá aqui no meio, não é nem de um oxigênio nem de um outro, é dos dois. Esperar você botar a máquina aí para carregar.
Pronto? Então, ó, Isabela, cada pontinho daquele ali representa, lá naquela imagem lá em cima no meu slide, representa quantos elétrons o átomo tem na última camada. Então, o oxigênio não tem 6? Então, tá aqui, ó. Se você for olhar, ó, ele vai ter 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, e esse aqui do lado dele de amarelinha é dele também. 5, 6. E o de lá também tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que na hora que eles vão fazer a ligação covalente, eles compartilham esses elétrons aqui. Aí, esses elétrons que tá de amarelinho é de quem? Vira de quem? É de um, é do outro? Não, é dos dois. Então, eles compartilham. E aí, se você for contar todos os elétrons, então, ó, então vamos contar esse da direita primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu conto os dois amarelinhos de lá também, 7 e 8. Ou seja, esse oxigênio da esquerda, da direita, tem 8 elétrons. Agora vamos contar o do lado de lá. O da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto do lado de lá também, que eles estão compartilhando. 7, 8. Ou seja, ele também tem 8 elétrons. Tá vendo que eles iniciaram com 6 elétrons e agora com a ligação os dois têm 8? Aqueles 4 do meio ali, eles ficam como se fosse dos dois. Isso é que é o compartilhamento. Então, o elétron do meio, ele é de quem? É do oxigênio da direita ou do oxigênio da esquerda? É dos dois agora. Então, basicamente, na ligação covalente é isso que acontece. E aí eu chamo isso aqui de ligação dupla. Por quê? Porque eles compartilham 2 pares aqui de elétrons. Olha o Cl aqui, ó. O Cl2, o composto Cl2 é a junção de Cl com Cl. Eles são compostos covalentes? Sim, porque olha o Cl onde está aqui, ó. Cl está bem aqui na tabela. Então, ele é da família 7, Isabela. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7, ué. 7. Ele precisa, para ele ficar estável, quanto que ele precisa? De 9. Não, ele precisa chegar a 8. Ah, tá. Então, quantos elétrons ele precisa para ele ficar estável? Só 1. 1. E aí, olha o que ele faz aqui, então. Vou voltar aqui. Então, o Cl, olha aqui para você ver. Esse Cl da direita aqui, as bolinhas representam a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se você for olhar aqui, ó, o Cl da direita tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que ele tem 7? Porque ele é da família 7A. O da esquerda, olha aqui, que está representado pelo azulzinho, tem 7 elétrons também, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada um deles tem 7. Ou seja, eles precisam compartilhar um elétron. Então, olha o que eles fazem aqui, então. Tá vendo que eles estão compartilhando um elétron? Um par de elétrons? E esses elétrons aqui do meio é de quem? É do cloro da direita ou do cloro da esquerda? É dos dois, porque eles estão compartilhando. Então, se a gente for contar agora, olha, vamos começar pelo cloro aqui, que tem os elétrons vermelhinhos. Então, agora ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí 7 e 8 com o elétron que era do cloro da esquerda. O de cá também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a partir do momento que eles compartilham, o que está acontecendo? A partir do momento que eles compartilham, eles estão ficando estáveis. Então, é isso que está acontecendo. Você está conseguindo perceber que antes ele tinha 7, a partir do momento que ele compartilha, fica 8? Está dando para entender? Olha aqui o caso. Olha o. Oi. Olha o caso da água aqui. A água também é ligação covalente. Por que ela é ligação covalente? A água é a junção do oxigênio com o hidrogênio. O oxigênio é um ametal e o hidrogênio, ametal mais hidrogênio, é ligação covalente. Então, olha aqui para você ver como que funciona, então, a molécula de água. O oxigênio, deixa eu mostrar aqui para você. O oxigênio, olha aqui onde ele está. Ele é da família 6. Tá aqui ele aqui, ó. Então, se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons.
Ou seja, ele precisa ganhar quantos? 2. 2. Então, é isso que ele faz. E o hidrogênio, ele tem um elétron só e ele tende a ganhar mais um. Ele estabiliza com 2. Então, olha aqui para você ver o que acontece aqui. Deixa eu te mostrar. Então, olha o oxigênio aqui. O oxigênio tem 6 elétrons. Cada bolinha dessa aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Tem uma bolinha aqui em cima, 5. Outra bolinha aqui em cima, 6, tá? Aqui o oxigênio com 6 elétrons dele. Então, ele vai tender a ligar com o hidrogênio lá. E agora, vamos contar. Vamos contar quantas bolinhas, quantos elétrons agora o oxigênio vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o que era do hidrogênio. 7, 8 com o hidrogênio de cá. Tá vendo que agora, se for contar todas as bolinhas, inclusive a que ele está compartilhando, deu 8? E se eu for contar o hidrogênio aqui também, ó, o hidrogênio também está fazendo 2 e ele estabiliza só com 2. Então, está conseguindo perceber o que está acontecendo? O oxigênio agora está com 8 e o hidrogênio, que estabiliza só com 2, também está com 2. Então, é isso que acontece aqui na ligação covalente. Eles compartilham elétrons. É basicamente isso que acontece. Deu para entender a ideia? Deu. Então, Isabela, basicamente é isso que acontece. Na ligação iônica, transferência de elétrons, e na ligação covalente, compartilhamento. Então, por exemplo, oxigênio, por exemplo, que tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de 2, então ele vai compartilhar até chegar ali, até ele conseguir compartilhar, até ele chegar nos 8 dele. Então, basicamente, é assim que funciona. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender de verdade? Então, não vou nem passar para frente, porque só tem você, e na próxima aula eu tenho que repetir isso, porque não tem. Já viu o que acontece, né? Quando falta o povo aí, acaba que na próxima aula tem que repetir de novo. Então, coloca seu nome aí no bate-papo, então, para a gente encerrar aqui. Hoje a aula foi cheia de contratempos. E muito obrigada pela participação sua aí. Até agora, que é aula de biologia. Tchau. Até. Até.